Certo, pessoal? How it's going? Como você está esses dias? Como tem estado você nesses dias, né? Estou aqui para falar um pouquinho da trilha 6, da trilha 7, 6 e 7. Já tem um vídeo aí postado no meu canal das trilhas 4 e 5. E nessa trilha aqui nós iremos aí falar um pouquinho sobre identidade. Identidade, né? Um tema muito legal aí para a gente começar a trabalhar, tá bom? Então, espero que você esteja super bem. Agora tem uma pergunta para você. Já se imaginou sendo outra pessoa ou sendo diferente do que você é hoje? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Identidade, certo? Pessoal, nesta videoaula eu vou gastar mais tempo, tá? Naquelas partes da trilha em que possivelmente, né, provavelmente trará mais dificuldades para vocês. Então, nessas partes aqui da trilha, onde tem perguntas, né, tem aqui as perguntas para vocês e tal, não vou demorar muito nelas, vou passar mais tempo nas partes aqui que possa trazer que possa trazer mais dificuldades para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ponto de encontro só vai dar um pontapé inicial aqui, né? E agora no 2, botando o pé na estrada, né? Na verdade, muitas pessoas pensam sobre isso todos os dias. Sobre o que? Sobre a sua identidade, né? Muitas pessoas se perguntam quem sou eu, né? As pessoas cada dia mais, nós vamos nos conhecendo mais a cada dia que passa, não é isso? Então aqui, quem são elas? Sua linguagem e sotaque, sua cor de pele, seu gênero. Algumas até se acham superiores que outras por conta dessas mesmas características. Mas e você? Você acha que existem pessoas superiores a outras? Os homens são superiores às mulheres e as mulheres são superiores aos homens? Os brancos são superiores aos negros e os negros são superiores aos brancos? O que você acha? Anote tudo em seu caderno. Então, essa primeira parte aqui, bem simples, não tem confusão. 3. Item 3, lendo as paisagens da trilha. Com base no que discutimos até agora e no que você respondeu na atividade do item 2, analise as cenas a seguir e escreva o que aconteceu. Isso aqui, pessoal, são cenas aí de um clipe, tá? Do Glee, que nós temos aí uma música que é a música I Were a Boy, né? If I Were a Boy, que vocês vão estudar logo a seguir aqui, tá? Então tem cenas aqui, essas cenas aqui vai chegar, né? Vai mostrar alguma coisa para você, né? Se você prestar atenção, você vai ver do que se trata essa cena. Aqui nós temos o link para você assistir aqui no YouTube, tá? E se você preferir assistir aos primeiros 40 segundos no vídeo, segue o link aqui, tá? É o mesmo link dali de cima. Então vamos lá. Certo? Aqui vai solicitar que você assista ao vídeo sem o áudio, né? Só o vídeo, mas sem o áudio, para que você possa observar apenas as cenas do clipe, certo? 4. Explorando a trilha. Do you like music? Né? Você gosta de música? Tomara que sim. Agora vamos estudar um trecho da letra da canção que foi adaptada para as cenas que você viu na atividade anterior. Clicando no link acima, você consegue ouvir a canção completa? Então, vocês vão aí agora estudar um pouquinho sobre If I Were a Boy, de Glee, né? Então, nós temos aqui o texto dessa música, tá bom? Muito interessante essa música. Então, aqui, vocês observem também que tem algumas palavras aqui destacadas em rosa, né? Tem algumas palavras aqui que estão destacadas. Essas palavras, nós vamos ver o que são essas palavras agora, né? O que é isso que está destacado aí? Então aqui mais uma vez a letra da música disponível para vocês aí no PDF que vocês receberam, né? Olha, no trecho da canção você deve ter notado que algumas expressões foram destacadas. Essas expressões são chamadas de phrasal verbs, né? São chamadas assim por quê? Porque essas palavras aí são verbos
que quando nós adicionamos preposições ou advérbios, modificam essas palavras. Por exemplo, nós temos aqui a palavra turn, que é virar. Essa palavra tem o significado de virar. Off tem o significado de afastar, né? Agora, quando a gente tem aqui turn off, nós temos a palavra desligar. Ou seja, essas duas palavras separadas, nós não conseguiríamos entender elas. Quando a gente pega um phrasal verbs, nós só conseguimos entender a palavra como um todo, né? Às vezes, quando você tenta separar essas palavras e buscar o significado de cada uma, é difícil. Você, muitas das vezes, não vai conseguir chegar ao significado mesmo real dessa palavra. Então, vamos ver aqui. Notou como a tradução não pode ser feita palavra por palavra? Precisamos saber desses detalhes ao tentar ler um texto, pois eles alteram completamente seu sentido, influenciando o nosso entendimento. Agora analisemos o seguinte trecho aqui da música, né? If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl, né? I swear I'd be a barren man. Então nós temos aqui, se eu fosse um garoto, eu acho que eu conseguiria entender como é amar uma garota. Eu juro que eu seria um homem melhor. Então nós temos aqui um pequeno trecho, né? Então, observe que aqui nós temos, né, já trabalhando aí, esse entendimento dos phrasal verbs, né? Vamos ver aqui na sequência. A mensagem acima trata de uma situação hipotética. Em inglês, falamos de situações hipotéticas utilizando o tempo verbal chamado de segunda condicional. Você pode encontrar mais sobre esse tempo verbal em seu livro didático e no seguinte link, né? Então, nós vimos primeiro ali falar dos phrasal verbs, né? Agora aqui nós estamos vendo falar de segunda condicional, tá? Daqui a pouco a gente vai aprofundando nisso aí, tá? Vai chegar as atividades lá abaixo que vai trabalhar essas ideias aí. Tem o link aqui de second conditional, que é a segunda condicional. O que vem a ser essa segunda condicional, né? É quando nós queremos tratar de alguma coisa hipotética, né? Algo que poderia, mas, né? Por exemplo, se eu fosse fulano, eu faria isso, né? Quantas vezes a gente não fala assim, moço, se eu fosse fulano, eu não faria isso. Ou seja, hipoteticamente, se você fosse, né? Então, esse se no inglês aí equivale ao if. Nós temos aqui, né, a palavra if, que é o se, tá? Então, de modo geral, a segunda condicional é formada assim. If I were a girl, né? Nós temos aqui if, mais o sujeito, que é eu, pode ser você, pode ser, né? Mais o verbo no passado. Nós temos aqui were, né? Então, nós temos aqui if I were a girl, né? Nós temos aqui também I would understand boys, certo? Aqui temos o sujeito mais would, que pode vir abreviado, você vai ver logo embaixo também. Would, né? O could e o restante da frase, né? Eu seria, no caso aqui, would, eu seria, né? Ou eu poderia, né? No caso aqui, quando eu junto would understand, diz eu entenderia, né, os garotos, né? Então vamos ver aqui, como que a gente usa essa conditional, né? Second conditional. Então sempre utilizando if para falar o se fosse assim, eu faria desse jeito, né? Então vamos lá. Note que às vezes o verbo would é contraído de modo que você irá encontrá-lo como aspas simples e de. Veja um exemplo. Nós temos aqui, if I were a boy, I'd listen to her, né? Nós temos aqui I'd listen to her. Eu
ouviria ela. Ó, se eu fosse o garoto, eu ouviria ela. É igual aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos I'd listen to her. Agora aqui nós temos I would. Então, o que vem a ser isso? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem, ó. Vou abrir aqui no Word. Para ficar mais fácil, de maneira separada, eu poder explicar isso para vocês. Então, nós temos I'd, que é igual a I would, né? Então, nós temos aqui, ó, é a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui no exemplo, ó, I é igual, ó, I'd listen é a mesma coisa de I would listen, né? Eu ouviria, eu ouviria. Então, por exemplo, se eu falar eu gostaria, nós temos I'd like, que é a mesma coisa de I would like, mesma coisa, significa eu gostaria, né? Aqui em cima não coloquei mais eu ouviria, certo? Então, aqui nós estamos, né, utilizando esses verbos modais, são chamados aí de verbos modais, né? Os verbos modais são, ó, would, could, might, né? Então nós temos aí, você pode fazer uma pesquisa online aí, verbos modais, né, utilizados aí no simple past, que é o passado simples. Então que é apenas uma explicação, o link aí, tá? Dê uma olhadinha lá. 5. Aqui agora vai de fato começar as atividades. Ó, agora, se você conhece o phrasal verbs e as frases condicionais, que tal realizarmos, tentarmos entendê-la, né? Aqui está um pouquinho errado. Que tal, né, tentarmos entendê-la? Realize a tradução de todos os phrasal verbs destacados na letra da canção If I Were a Boy e utilize um dicionário ou o Google Tradutor para ajudá-lo com essa atividade. Anote todos em seu caderno e coloque a tradução deles. Vai pesquisar a letra aí, né? A letra da canção, a letra completa da canção. Qual canção, professor? If I Were a Boy, né? Você pode colocar no Google. Lá em cima também já tem um link, né? Que eu já falei com você sobre esse link. Tá lá em cima. Nos itens anteriores a esse. Tem um link da música completa. Aí você vai, né, retirar aí os phrasal verbs da letra dessa música, tá? Anota no seu caderno e coloca o significado deles. Segundo, pessoal, identifique as frases condicionais na letra da canção e anote a tradução em seu caderno. Aqui agora estamos falando do if. Lembra lá? Toda vez que você encontrar, né, a if aqui, frases que tem um if, nós estamos falando aí da segunda condicional, né? Utilizando aí os modal verbs, né? Então vocês vão procurar também no caderno e anotar a letra dessa música, procurar na letra. Agora vamos discutir o tema da canção. Pessoal, é que eu não vou entrar muito porque isso aqui é interpretação de texto, tá tudo em portuguesinho aqui já para vocês, ó, tranquilo, tá? A 3, a 4, a 5 e a 6 aí. Vamos aqui para o item 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa, certo? Vamos lá então. Ó, o que acha de colocarmos a mão na massa e fazermos algo diferente agora? Vamos produzir uma paródia das 4 primeiras estrofes da música, mas dessa vez pensando do ponto de vista masculino. Comece sua paródia com If I Were a Girl, né? Utilize frases condicionais e peça ajuda ao seu professor para corrigi-las. Nesse ponto aqui, pessoal, vocês já terão estudado a letra da música e vai ver do que se trata essa letra, né? Do que se trata, qual
o que essa pessoa nessa música passou, né? A situação naquele clipe lá do Glee, né? If I Were a Girl. Então, ela vai ali falar, se eu fosse um garoto, né? Então, eu faria isso, faria isso, faria isso. Então, aqui vocês vão fazer o quê? Uma paródia. O que é uma paródia? Uma paródia pode ser de um texto literário ou pode ser de uma música, né? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, para vocês, ó. O que é uma paródia? Né? A gente vai ver aqui que a paródia é você substituir a letra original, né? Trazendo aí um... Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Obra literária, teatral, musical, etc., que imita outra obra ou os procedimentos de uma corrente artística. Aqui é melhor. A paródia é uma releitura cômica, ou seja, engraçada, né, de alguma composição literária ou musical que frequentemente utiliza ironia e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra original e quase sempre tem sentidos. Ó, vamos ver então. O que acontece, gente? Nós vamos fazer uma paródia. Essa paródia, você vai usar aquela parte inicial da música, né? Vai utilizar isso aqui, né? If I Were a Girl, né? Vai utilizar isso daqui, tá? E que são as frases condicionais, tá? E vocês vão fazer o quê? Vão fazer uma paródia, substituir essa letra aqui por alguma outra expressão, tá bom? Se eu fosse, aqui no caso, se eu fosse uma garota, né? Vocês vão começar utilizando essa daqui, como se fosse um homem, né? Do ponto de vista aqui, lembre-se que é do ponto de vista masculino. Se eu fosse uma garota, eu faria isso, faria aquilo, né? Então você vai fazer aí uma paródia, né? Um ponto de vista masculino, como se você fosse um homem, né? Você sendo um homem e dizendo aí, você sendo homem, tá? E dizendo aí como se você fosse uma mulher, tá? Tipo, se eu fosse uma garota, eu faria isso, faria aquilo, certo? Então, você vai fazer aí uma paródia das 4 primeiras estrofes. Presta atenção, gente. 4 primeiras estrofes. Não vai sair pegando a música toda e fazendo paródia não, porque você vai gastar muito tempo com isso. Só as 4 primeiras estrofes, certo? O 7º, a trilha na minha vida. Aqui agora, vamos pensar, né? Vamos ver o que vai pedir aqui. Chegou o momento de pensar em como você agiria se fosse diferente do que você é hoje. Como seria? E se você tivesse em uma situação de poder, por exemplo, como agiria se você fosse presidente? Se fosse super-herói ou heroína? O que você faria de diferente por sua vida e pelas pessoas que vivem em sua volta? Pense nisso e escreva frases em inglês no seu caderno para começar. Complete as frases a seguir. Escolha apenas as que têm a ver com você. Nós temos aqui várias frases, né? Aqui usando essa second conditional, né? Usando if. Se eu fosse um garoto, eu seria tal, tal, tal. Então você vai completar essas frases, né? Escolha frases aqui que tem a ver com você. Por exemplo, se eu fosse o presidente, eu faria o quê? Se eu fosse um professor, o que você faria? Se você fosse rico, super-herói, se você tivesse uma família grande, uma família pequena, uma casa grande, uma casa pequena, fosse um garoto, uma garota, o que é que você faria? Você vai completar essas frases dizendo, né? Dizendo aí o que? Você lembra lá que, if I were a boy, I'd, porque está usando é a mesma expressão I would, né? Que diz eu, né? Aqui no caso
eu faria tal coisa, eu seria de tal jeito, tá bom? Então, utilizem a criatividade de vocês e respondam as perguntas. Aqui está falando que pegue as frases que têm mais a ver com você, tá bom? Aí. Escreva mais frases utilizando sua criatividade. Compartilhe suas ideias com seus colegas em sala de aula. Tempo escola. Vamos lá, você vai fazer a atividade e vai mandar o print lá para a sala de aula. Oitavo, que tal um pouquinho de arte? Que tal, né? Então, esse 8 aqui você vai praticamente usar o que você já fez no 7, né? O que você vai fazer aqui? Vai fazer uma arte, tá bom? Você vai poder fazer Você pode realizar colagens, montagens, história em quadrinhos, o que você quiser. Por exemplo, aqui ó, nós temos ó, uma foto do gatinho, né? Por quê? Porque a pessoa tem um exemplo aqui, fez o quê? Ó? Se eu fosse um super-herói, eu salvaria os animais. Então, por quê? Colocou aqui a foto de um animal, o gato, né? Então, aqui, por exemplo, né? Se eu fosse um médico, né? O que eu fazia? Eu faria, né? Eu traria a cura das doenças. Então aqui já tem alguns exemplos aí, né? Por exemplo, se eu fosse rico, né? Então aqui travel the world. Nós temos aqui viajar pelo mundo. Se eu fosse rico, eu viajaria pelo mundo, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem inventar frases ou pegar aquelas frases que você já fez ali em cima, ó. Essas mesmas frases aqui. Um exemplo, ó. Se eu fosse o presidente, eu faria uma lei para fazer isso, isso, isso e aquilo. Você inventa alguma coisa, né? Aí você vai colocar a foto de uma pessoa como presidente, né? Se eu fosse um professor, aí você vai colocar a imagem, por exemplo, do professor dando aula. Aí você vai falar, o que você faria se você fosse um professor? E você vai colocar uma foto expressando a ideia dessa frase. Simples assim, tá bom? Nono não precisa, tá? Até aqui tá ótimo.